Desde o momento em que os humanos pegaram carvão para desenhar na parede de uma caverna, a arte tem sido uma parte inseparável da nossa jornada. É uma linguagem universal, transcendendo tempo e espaço. A arte nos permite comunicar nossas emoções, crenças e medos mais profundos. Ela fornece um espelho para diferentes culturas e épocas, oferecendo insights sobre a experiência humana. Através da arte, exploramos o mundo ao nosso redor e mergulhamos nas profundezas de nossas próprias almas. A arte pode ser encontrada no dia a dia e no extraordinário. Está nas esculturas complexas de templos antigos e nos murais vibrantes que adornam as ruas da cidade. Nós a vemos nos traços delicados de uma obra-prima renascentista e nas instalações provocativas de artistas contemporâneos. A arte tem o poder de inspirar, desafiar e transformar nossas vidas. Pode evocar alegria, tristeza, raiva e tudo mais. A arte é uma prova da criatividade e imaginação humana, um reflexo de nossas esperanças, sonhos e lutas. É uma força poderosa que moldou nossa história e continua a moldar nosso presente e futuro. Viaje dezenas de milhares de anos atrás, para uma época em que nossos ancestrais buscavam refúgio em cavernas. Essas cavernas não eram apenas abrigos físicos, mas também espaços sagrados onde a vida cotidiana e o espiritual se entrelaçavam. Aqui, sob a luz tremeluzilhante de tochas, eles criaram algumas das primeiras formas de arte conhecidas. A luz das tochas não só iluminava as paredes, mas também dava vida às figuras pintadas, criando uma atmosfera mágica e misteriosa. As pinturas rupestres de Lascaux, na França, são um exemplo poderoso da arte pré-histórica. Descobertas em 1940, essas pinturas revelaram um mundo perdido, onde a arte era uma forma de comunicação e expressão. Essas representações impressionantes de animais, que datam de mais de 17.000 anos, oferecem um vislumbre da vida e das crenças de nossos ancestrais. Cada traço e cor nos conta uma história sobre a relação íntima entre humanos e a natureza. Os animais retratados, bisões, cavalos, veados, eram essenciais para a sobrevivência desses primeiros humanos. Eles não só forneciam alimento e vestuário, mas também eram centrais em suas mitologias e rituais. Eles não eram meramente fontes de alimento e vestuário, mas também tinham significado espiritual. Acredita-se que essas imagens eram invocações de poder e proteção, refletindo a profunda conexão espiritual que nossos ancestrais tinham com o mundo natural. Os artistas usavam pigmentos derivados de materiais naturais como ocre, carvão e manganês. Esses materiais eram cuidadosamente selecionados e preparados para criar uma paleta de cores vibrantes e duradouras. Estes eram triturados em pó e misturados com gordura animal ou água para criar tinta. Esse processo meticuloso mostra o conhecimento técnico e a habilidade artística desses primeiros pintores. A habilidade e precisão evidentes nas pinturas de Lascaux são notáveis. Cada detalhe, desde a textura da pele dos animais até o movimento sugerido, demonstra um nível de sofisticação surpreendente para a época. Os artistas usaram os contornos das paredes da caverna para criar uma sensação de profundidade e movimento em seus temas animais. Essa técnica inovadora dava vida às figuras, fazendo-as parecer que estavam prestes a saltar das paredes. Essas pinturas não eram simplesmente decorativas. Elas desempenhavam um papel integral nos rituais e crenças das pessoas que as criaram. Elas eram uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, usadas em cerimônias e práticas religiosas. Alguns estudiosos acreditam que elas eram usadas em práticas xamânicas, enquanto outros sugerem que serviam como uma forma de comunicação visual, ou até mesmo como uma maneira de registrar experiências de caça. Essas teorias mostram a complexidade e a multifuncionalidade dessas obras de arte. As pinturas rupestres de Lascaux são uma prova do poder duradouro da arte. Elas resistiram ao teste do tempo, preservando as vozes e visões de uma era há muito passada.
Elas oferecem uma conexão profunda com o nosso passado distante, lembrando-nos da universalidade da criatividade humana e nosso desejo inato de nos expressarmos através da arte. Através dessas pinturas, podemos sentir a presença de nossos ancestrais e entender um pouco mais sobre suas vidas e suas almas. Emergindo das profundezas da pré-história, a civilização humana floresceu nos berços da civilização. Desde os primeiros dias, os seres humanos sentiram a necessidade de expressar suas experiências e crenças através da arte. Egito, Grécia e Roma. Essas civilizações antigas deixaram um legado artístico que continua a fascinar e inspirar até hoje. Cada uma dessas culturas desenvolveu estilos artísticos distintos que refletiam suas crenças, valores e aspirações. A arte não era apenas uma forma de expressão, mas também um meio de comunicação e preservação da história. No Antigo Egito, a arte era inseparável da religião e do poder do faraó. Os artistas egípcios criavam obras que serviam tanto a propósitos espirituais quanto políticos. Pirâmides e templos monumentais serviam como tumbas elaboradas para faraós e suas consortes, adornadas com esculturas complexas e hieróglifos que contavam histórias de seus reinados e sua jornada para a vida após a morte. Essas estruturas impressionantes eram projetadas para durar eternamente, refletindo a crença egípcia na vida após a morte. A arte egípcia era caracterizada por sua grandeza e simbolismo. Cada detalhe tinha um significado, e as cores e formas eram escolhidas cuidadosamente para transmitir mensagens específicas. A forma humana era retratada de maneira altamente estilizada, com figuras frequentemente mostradas de perfil ou com torsos frontais. Essa estilização era uma convenção artística que durou milénios. Os faraós eram retratados como figuras maiores que a vida, enfatizando seu status divino. Essas representações visavam não apenas glorificar os governantes, mas também assegurar sua imortalidade. Do outro lado do Mediterrâneo, a Grécia Antiga deu origem a uma nova sensibilidade artística que celebrava a forma humana e a busca pela perfeição. A arte grega era uma celebração da beleza e da harmonia. Os artistas gregos dominaram a arte da escultura, criando figuras realistas em mármore que capturavam as nuances da anatomia e emoção humana. Suas obras eram estudadas e admiradas por sua precisão e beleza. O período clássico testemunhou o auge da escultura grega, exemplificada pela icônica estátua do Discóbolo, que incorpora graça atlética e equilíbrio. Esta obra-prima é um exemplo perfeito da busca grega pela perfeição física e espiritual. A arte romana, embora influenciada pelos gregos, desenvolveu suas próprias características distintas. Os romanos adaptaram e expandiram as tradições artísticas que herdaram, criando um estilo único. Os romanos eram mestres em engenharia e arquitetura, e sua arte refletia sua natureza prática e desejo de grandeza. Eles construíram estruturas que não apenas impressionavam pela escala, mas também pela funcionalidade. Eles construíram vastos anfiteatros, aquedutos e arcos triunfais, exibindo suas proezas arquitetônicas e celebrando suas vitórias militares. Essas construções eram símbolos de poder e durabilidade. Mosaicos e afrescos romanos adornavam as paredes de vilas e edifícios públicos, retratando cenas da mitologia, da vida cotidiana e de eventos históricos. Essas obras de arte eram uma forma de decorar e, ao mesmo tempo, contar histórias, preservando a cultura e as tradições romanas para as gerações futuras. A queda do Império Romano inaugurou o período medieval, uma época de grande agitação e transformação na Europa. Este período, também conhecido como a Idade das Trevas, foi marcado por invasões bárbaras, a fragmentação do poder centralizado e a formação de novos reinos e feudos. A arte medieval primitiva foi amplamente influenciada pela Igreja, que se tornou uma grande patrona das artes.
A igreja não só encomendava obras de arte, mas também ditava os temas e estilos, resultando em uma arte profundamente religiosa e simbólica. Mosaicos complexos brilhavam dentro das grandes catedrais, enquanto manuscritos iluminados preservavam textos religiosos e conhecimento clássico. Estes manuscritos eram meticulosamente decorados com ouro e cores vibrantes, refletindo a devoção e o talento dos monges copistas. A arquitetura românica, com seus arcos arredondados e paredes maciças, transmitia uma sensação de solidez e permanência. As igrejas românicas eram verdadeiras fortalezas de fé, projetadas para durar séculos e resistir aos ataques. À medida que o período medieval avançava, um novo estilo arquitetônico surgiu, o gótico. Este estilo revolucionário trouxe uma nova leveza e altura às construções, simbolizando uma elevação espiritual. Catedrais elevadas com arcos pontiagudos, abóbadas de nervuras e vitrais coloridos se erguiam em direção aos céus, refletindo uma renovada aspiração espiritual. Os vitrais não só embelezavam as catedrais, mas também contavam histórias bíblicas para os fiéis. O Renascimento, que começou na Itália no século XIV, marcou uma mudança profunda na arte e na cultura europeias. Este período foi caracterizado por um ressurgimento do interesse pelo conhecimento e pela cultura clássica, impulsionado por uma nova valorização do indivíduo e da natureza. Foi um renascimento do aprendizado clássico e uma redescoberta dos ideais artísticos da Grécia e Roma antigas. Os artistas e estudiosos do Renascimento buscavam inspiração nas obras dos antigos mestres, reinterpretando-as à luz de novas descobertas e perspectivas. Os artistas renascentistas procuravam retratar o mundo com maior realismo e naturalismo. Eles estudavam a natureza e o corpo humano com uma precisão científica, buscando capturar a beleza e a complexidade da vida em suas obras. Eles abraçaram a perspectiva linear, criando uma sensação de profundidade e espaço em suas pinturas. Esta técnica revolucionária permitiu que os artistas criassem cenas tridimensionais em superfícies bidimensionais, transformando a arte para sempre. A anatomia humana foi estudada em detalhes e a figura humana tornou-se um foco central da arte renascentista. Os artistas não só representavam o corpo humano com precisão, mas também exploravam suas emoções e expressões, trazendo uma nova dimensão de humanidade à arte. Esta era produziu alguns dos artistas mais célebres da história, incluindo Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Suas obras-primas não só definiram o Renascimento, mas também influenciaram gerações de artistas e continuam a ser admiradas até hoje.